Olá pessoal, tudo bem? Então nossa aula de hoje vai ser sobre funções oxigenadas, correto? Nós vamos trabalhar com álcoois, aldeídos, cetonas, né? Essas funções oxigenadas é importantíssimo a gente saber trabalhar com a sua nomenclatura e também reconhecer cada grupo funcional, ok? Então vamos partir para álcoois. Álcoois são compostos que apresentam a hidroxila ligada diretamente a carbono saturado. O que é um carbono saturado? O carbono saturado é aquele carbono sp3, aquele que apresenta somente ligações simples. Grupo funcional do álcool, isso é importantíssimo, né? Então, para eu reconhecer um álcool, o grupo funcional é o ROH, onde R obrigatoriamente tem que ser um carbono saturado. Porque tem gente que acha que tudo que tem hidroxila ou oxidrila é um álcool, mas nem sempre. Para ser um álcool, a hidroxila ou a oxidrila tem que estar ligada diretamente a carbono saturado, ok? Bom, dentro da classificação de álcools, eu tenho a primeira, que é quanto ao número de hidroxilas. Quanto ao número de hidroxilas, eu tenho monoálcool ou monol, que são álcools que apresentam apenas uma hidroxila. Exemplo, olha como é tranquila a nomenclatura de álcool. Daqui a pouquinho nós vamos aprender toda a regra de nomenclatura. Vou só adiantar um pouco, veja bem. Observe que esse álcool, ele tem dois átomos de carbono, né? Então, o prefixo é et. Entre carbonos, eu só tenho ligação simples. Então, eu vou lembrar de alcanos. Olha o an de alcanos. E como eu estou estudando álcool, a terminação é ol. Então, esse é o nome oficial desse álcool, que é um monoálcool ou monol, que apresenta apenas uma hidroxila. Temos também o diálcool ou dióis ou diol, que apresentam duas hidroxilas. Dentro dessa classificação de dióis, existem dois tipos. Nós temos aqui o diol vicinal, é aquele que apresenta as hidroxilas em carbonos vizinhos. E temos também o diol gênio, que é aquele que apresenta a hidroxila no mesmo átomo de carbono, ok? O diol vicinal também é tranquila a nomenclatura. Você observa que eu tenho que enumerar, né? Eu tenho que enumerar as hidroxilas. Uma está no carbono 1, outra está no carbono 2. Poderia um estar no carbono 1, a outra no carbono 3. Por isso que existe, né, essa regra para a gente enumerar, para a gente localizar as hidroxilas. A cadeia principal tem 3 carbonos, é prop. Como só tem ligação simples, é an. Uma hidroxila está no carbono 1, a outra está no carbono 2 do diol. Então fica propan 1,2 diol. Antigamente esse composto era o propanodiol 1,2 na nomenclatura antiga, né? Muito bem. No diol gênio, tá? Mesma coisa, né? Ah lá, tem 3 carbonos, é prop. Como tem ligação simples, é o an. Uma hidroxila está no carbono 2, a outra também está no carbono 2, do diol, correto? Propan 2,2 diol. O diol gênio, gente, é muito importante a gente lembrar que é uma substância instável. Correto? Toda vez que eu estou fazendo uma reação orgânica, que eu chego no diol gênio, eu tenho que lembrar imediatamente que é uma substância instável e, portanto, eu tenho que sair dessa substância. Então, toda vez que eu tenho duas hidroxilas no mesmo átomo de carbono, uma hidroxila está muito próxima da outra, pode encostar. E quando encosta, olha o que vai acontecer. Nós podemos tirar aqui a água. Ou seja, os dióis
Gêmeos são substância instável que numa reação ele pode se desidratar. Segundo a regra de Erlenmeyer, Erlenmeyer disse o seguinte, que não existe álcool que possui duas hidroxilas no mesmo átomo de carbono, ou seja, diol gêmeo. À medida que forma, ele se desidrata, correto? Essa é a regra de Erlenmeyer. Não existe álcool que possui duas hidroxilas no mesmo átomo de carbono. À medida que se forma, se desidrata. Daí pode levar tanto a obtenção de cetonas como a obtenção de aldeídos, né? Isso nós vamos ver lá nas reações orgânicas, ok? Depois nós temos aqui o triálcool, ou triol, ou poliol, que são álcools que apresentam de 3 hidroxilas, 3 ou mais hidroxilas. Exemplo, aqui nós temos esse propan, olha lá, ó, propan, 1, 2, 3, triol. Isso aqui, gente, é o glicerol ou a glicerina, né? É um triálcool muito comercializado. Muito bem. A segunda classificação de álcools é quanto à localização da hidroxila. Né? Se a hidroxila está localizada no carbono primário, eu tenho um álcool primário. Hidroxila, carbono primário. Hidroxila localizada em carbono secundário, eu tenho um álcool secundário. Hidroxila localizada em carbono secundário, um álcool secundário. Hidroxila ligada em carbono terciário, eu tenho um álcool terciário. Essa classificação de álcool primário, secundário e terciário também é importantíssima para a gente trabalhar lá nas reações de oxidação, ok? Dando continuidade aos álcools, nós vimos lá a classificação de álcools, né? Então agora nós vamos estudar a nomenclatura de álcool. Dentro da nomenclatura de álcool, tem a nomenclatura oficial, que nós vamos usar o hidrocarboneto correspondente, mais ol. A nomenclatura usual, onde eu vou falar a palavra álcool, mais o radical, mais a terminação ico. E tem aqui uma nomenclatura antiga, que é uma nomenclatura de Kolbe, mas ela é antiga, mas costuma aparecer nas provas por aí, né? Que é o radical mais carbinol. Por exemplo, o menor álcool, né, que tem um átomo de carbono, observa que é o metanol. Correto? A nomenclatura usual, eu falo a palavra álcool, que é hidroxila, né? Álcool. O radical que sobrou, que é metil, mais ico. Então fica álcool metílico. Correto? A nomenclatura de Kolbe. Kolbe chamou carbono ligado à hidroxila de carbinol. Então aqui eu tenho apenas o carbinol. Tudo bem? O segundo, observa que aqui eu tenho um hidrocarboneto que tem 2 carbonos, né? É o etano mais ol. Então fica etanol, etano mais ol ou etanol. Ou eu posso trabalhar com prefixo de 2 carbonos et. Entre carbonos eu tenho um alcano, ano, mais o ol, né? Nomenclatura usual. Eu falo a palavra álcool, que é hidroxila, o radical que sobrou, que é o radical etil, mais ico. Então fica álcool etílico. Álcool etílico. E a nomenclatura de Kolbe? Carbono ligado à hidroxila, o Kolbe deu o nome de carbinol. Então tudo que sobra é um radical. Então aqui eu tenho metil carbinol. Metil carbinol, correto? O outro, aqui eu tenho necessidade de enumerar a cadeia carbônica, porque a hidroxila está no meio, poderia estar na extremidade, né? Então nós vamos enumerar, né? Então a cadeia principal tem 3 carbonos, é pró e o propan.
O ol está no carbono 2, propan 2-ol, né? Nomenclatura usual, eu falo a palavra álcool, que é hidroxila. O radical que sobrou é o isopropil, mais ico, álcool isopropílico, álcool isopropílico. E segundo Kolbe, isolemos o carbinol, analisando os radicais. Se for radicais diferentes, teremos que colocar na ordem alfabética, né? Mas os radicais são iguais: metilcarbinol ou dimetilcarbinol. Dimetilcarbinol, correto? O outro também tem que enumerar, né? Eu vou enumerar a partir da extremidade mais próxima do álcool, que o álcool que nós estamos estudando, a hidroxila é o grupo funcional do álcool. Então, eu sempre vou enumerar a cadeia a partir da função química. Tem 4 carbonos, é but. Entre carbonos eu só tenho an. Estou indicando que o ol está no carbono 2. Butan 2-ol. Nomenclatura usual. Eu falo a palavra álcool. O radical que sobrou é o radical sec-butil, mais ico, álcool sec-butílico. Álcool sec-butílico. Kolbe. Isolemos o carbinol. Eu tenho aqui o radical metil, o radical etil. Colocando na ordem alfabética: etil, metil, carbinol. Etil, metil, carbinol. Muito bem. Aqui já tem o álcool, né, de cadeia ramificada. Então também nós vamos ter que enumerar, né? Mas para localizar o álcool está no carbono 2, como poderia estar no carbono 1. O radical metil não tem necessidade de localizar, porque não tem aonde ele está, a não ser no meio, né? Então o nome dele, esse composto, isso aqui é a minha cadeia principal. Então eu tenho o radical metil, não preciso localizar, né? Cadeia principal tem 3, é propan. O ol que está no carbono 2, metilpropan 2-ol. Nomenclatura usual, eu falo a palavra álcool. O radical que sobrou é o terc-butil mais ico. Então fica álcool terc-butílico. Álcool terc-butílico. Tudo bem? Importante, gente, essa classificação, né? É muito comum também nas provas. Ele coloca os álcool e pergunta se é um álcool primário, secundário, terciário. Observa, aqui, ó, a hidroxila está ligada no carbono terciário. Por que é um carbono terciário? Porque está ligando com este, está ligando com esse carbono e com esse. Portanto, eu tenho um álcool terciário. Aqui a hidroxila está ligada no carbono secundário. Por que secundário? Porque está ligando com este carbono e está ligando com esse. Portanto, eu tenho álcool secundário. Aqui também eu tenho álcool secundário. Aqui eu tenho álcool primário, a hidroxila ligada em carbono primário, né? Essa classificação é importantíssima. Muito bem. Então você observa que aqui agora eu tenho álcool de uma cadeia ramificada, né? Então a regra é aquilo que nós vimos em hidrocarbonetos. É importante aqui também para usar nas funções oxigenadas. Cadeia principal é aquela que possui o maior número de átomos de carbono, a mais ramificada, no caso agora contendo o grupo funcional. Você observa que nessa cadeia, além de eu ter o grupo funcional do álcool, eu tenho uma insaturação. Então, obrigatoriamente, eu tenho que envolver tanto o grupo funcional quanto a insaturação, né? Então, essa vai ser a minha cadeia principal. Na hora de enumerar, ou eu vou enumerar de A para B, ou de B para A. A regra diz para a gente enumerar
a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional. Tem uma regrinha que a gente adota que chama FIR. O que quer dizer FIR? Na hora de enumerar, primeiro eu vou enumerar a partir da função química. Se a função química estiver no meio da cadeia, não estiver orientando, eu vou enumerar a partir da insaturação. Mas mesmo assim, se a insaturação estiver no meio da cadeia, não orientando, eu vou apelar para os radicais. Mas não é o caso. Nesse caso aqui, olha, aqui eu tenho 1, 2, no carbono 2 eu tenho a insaturação, de B para A, 1, 2 eu tenho a função. Então a função química manda, né? Então nós vamos enumerar a partir da extremidade mais próxima da função química do que eu estou estudando. Muito bem. Colocando na ordem alfabética, aqui eu tenho o radical etil, tenho o radical metil e o isopropil. Então vai ficar 3-etil, 3-metil, 4-isopropil. A cadeia principal tem 6 carbonos, é X, correto? Lá no carbono 4 eu tenho um EN. E lá no carbono 2 eu tenho um OL. Tá? Antigamente o nome dele era hexenol 4,2, ou seja, respectivamente, X tem 6 carbonos, EN está localizada no carbono 4 e o OL está localizado no carbono 2. Mas segundo a regra da OPAC, nós temos que colocar agora os números no meio do composto localizando. Ok? Muito bem, pessoal. Dando continuidade na nomenclatura de álcoois, eu coloquei aqui algumas estruturas para a gente trabalhar juntos, ok? Aqui nós temos a forma espacial, a forma em traço de álcool. Para eu dar o nome, eu tenho que achar a cadeia principal, né, aquela que possui o maior número de átomos de carbono, a mais ramificada, contendo o grupo funcional dos álcoois. Muito bem, então a minha cadeia principal, nós vamos enumerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima do álcool, correto? Então aqui eu tenho a minha cadeia principal. Colocando os radicais na ordem alfabética. Então aqui eu tenho o radical metil, o radical isopropil, o radical terquibutil e metil. Então primeiro eu vou colocar o terquibutil, né? Então eu tenho lá 5 terquibutil, correto? Depois eu tenho 2-metil, 2,6 dimetil. Tenho um isopropil no carbono 4, 4 isopropil. A cadeia principal do álcool tem 8 carbonos, é oct. Só que no carbono 5 e 6 eu tenho uma dupla, que é EN. Então recebe sempre o menor número, oct, 5 EN. E no carbono 3 eu tenho o OL. Correto? Esse é o nome oficial do álcool. Aqui eu tenho o álcool aromático, né? Nomenclatura dele oficial, esse radical aqui, ó, inteirinho aromático, onde a valência livre está ligada diretamente no anel, é o radical fenil. Então fica fenil metanol. Trabalhando com a nomenclatura usual, eu falo a palavra álcool. O radical que sobrou é o radical benzil mais ico, então fica álcool benzílico, correto? E tem a nomenclatura de Kolbe, que é parecida com a nomenclatura oficial,
Então aqui eu tenho o radical fenil ligado no carbinol. Então fica fenil carbinol. Tudo bem? Muito bem. Aqui embaixo eu tenho uma forma condensada, né? Então nós temos que abrir para chegar na forma estrutural para a gente dar o nome. Então você observa que aqui, olha, nesse carbono aqui, eu tenho 3CH3, né? Eu coloco o carbono, lembrando do postulado de Kekulé, coloco o carbono, abre as valências e você coloca agora 3CH3, 1CH3, 2CH3, e eu jamais posso colocar o outro CH3 aqui, que eu vou impedir o segmento da cadeia. Eu coloco aqui. Olha lá, correto? Depois eu tenho aqui um carbono, tá? Abro as valências para não errar. Nesse carbono eu tenho um hidrogênio que eu posso colocar em cima ou embaixo e um OH. Aí. Tudo bem? Andando. Nesse carbono eu coloco e abro. Não posso esquecer disso. Toda vez que eu colocar o carbono, eu tenho que abrir as 4 valências do carbono. Lembrando do postulado de Kekulé. Eu tenho aqui um C2H5. Pessoal, C2H5, olha lá. Você observa que esse carbono está satisfeito, está fazendo 4. Esse carbono tem 2, com mais essa 3. Então indica que tem uma valência livre. Isso é o radical etil, né? Eu posso colocar o etil em cima ou embaixo. Então vamos colocar o etil aqui. Está lá o etil, né? E aqui eu vou descobrir qual é esse outro radical. Muito bem. Eu tenho aqui o carbono, coloca e abre. Tá? Nesse carbono eu tenho o hidrogênio e tenho 2CH3. Aí. Então esse aqui é o radical isopropil. Eu vou colocar o radical isopropil aqui. Esse é o radical isopropil. Correto? Seguindo, eu tenho esse carbono, coloca e abre. Nesse carbono, eu tenho 2CH3, 2 radicais metil. Então, vou colocar um metil aqui em cima, outro metil embaixo. Tá? E para fechar a cadeia, eu tenho esse carbono, abre. Eu tenho um hidrogênio. O hidrogênio eu posso deixar aberto, porque ele jamais vai interferir na nomenclatura, né? E depois eu tenho 2CH3, CH3 e CH3. Então eu parti de uma forma condensada, cheguei numa forma estrutural e agora nós vamos dar um nome no composto. Então a minha cadeia principal é essa aqui, né? É aquela que possui o maior número de átomos de carbono. Vamos isolar. Vou enumerar a cadeia a partir do álcool, sempre a partir do álcool, que é o grupo funcional, né? Vamos colocar agora os radicais na ordem alfabética. Então eu tenho metil, tenho etil e isopropil. Então primeiro vem etil. Então eu tenho aqui o 4-etil, metil eu tenho metilo 2, metilo 5 e metilo 6. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho pentametil. Aonde? 2, 2, 5, 5, 6. Pentametil. Falei todos os radicais. Por final, sobrou minha cadeia principal que tem 7 carbonos. É hept. Só tem ligação simples, heptan. O álcool está no carbono 3, 3O. Hept tem 7 carbonos. O AN só tem ligação simples. E no carbono 3 eu tenho O. Ok? Muito bem. E para encerrar essa revisãozinha de nomenclatura, tem uma questão que normalmente quando eu coloco no simulado, em prova, o aluno sempre confunde. Veja bem. Dê o nome oficial do composto sec-butil, etil, isopropil, carbinol.
Então, às vezes o aluno pergunta, professor, você pediu o nome oficial, mas não deu a estrutura. Então, pessoal, eu vou partir da nomenclatura de Kolbe e vou obter uma nomenclatura oficial. Então, partindo de Kolbe, eu vou construir a forma estrutural. Depois, eu tendo a forma estrutural, eu dou o nome no composto. Então, veja bem, o carbinol é esse carbono aí, ligado com a hidroxila, correto? Esse é o carbinol. Então, eu vou colocar no carbinol o sec-butil. Posso colocar em qualquer lugar. Tá? Sec-butil. Tá aí. O etil, que eu posso colocar em cima ou embaixo, tanto faz. O etil. E sobrou agora o isopropil. Tá aí. Então, eu parti da nomenclatura de Kolbe, obtive a forma estrutural, agora eu posso dar o nome do álcool, né? Então, a minha cadeia principal aqui vai ser a cadeia reta, correto? É a mais ramificada, é a maior. Vou enumerar a partir da extremidade do álcool. Tá aí. Então, observa que aqui no carbono 3 eu tenho etil, eu tenho lá 3-etil. No carbono 2 e no carbono 4 e no carbono 2 e no carbono 4 eu tenho metil, então eu tenho dimetil. Cadeia principal tem 6, é X mais o AN, e no carbono 3 também eu tenho O, correto? Então, eu parti da fórmula de Kolbe, eu obtive a fórmula estrutural, cheguei no nome oficial, ok? Então, muito bem, pessoal, para a gente encerrar, né, essa parte de álcoois, eu coloquei aqui álcool do cotidiano, né? Tem se falado muito em álcool gel, álcool comum, a diferenciação na graduação. Então vamos lá. Então, por exemplo, o álcool líquido, quando está escrito no seu rotulado 92 graus, isso quer dizer que nós temos 92% de álcool puro e 8% de água. Esse álcool, ele é eficiente contra o coronavírus, correto? E também, pessoal, antigamente, antes dessa pandemia, esse álcool de 92, 96 graus, ele foi retirado do supermercado porque estava causando muito queimaduras, né? Também estava aumentando muito, o SUS estava recebendo muito paciente dos alcoólatras anônimos que estavam tomando esse álcool, né? Então ele foi retirado do mercado e foi colocado no lugar o álcool 46, que é esse álcool que está aqui. O álcool 46 é um álcool para usar assim, em limpezas domésticas, né? Então você observa que esse álcool 46 ele tem 46% de álcool puro e 54% de água. Ele não é eficiente contra o coronavírus, ou seja, ele tem mais água do que o álcool, concorda? Agora nós temos aqui o álcool gel 70, que é um álcool também eficiente, né, ao combate do coronavírus. Esse álcool gel ele é uma mistura, né, tem que ter um espessante, que é um polímero, que é o carbopol, tá? Tem o álcool etílico 70 e tem a trietanoamina, que é uma amina terciária, e mais a água. Então, essa constituição aqui forma o álcool gel, correto? Outra coisa que às vezes o pessoal confunde muito é o teor alcoólico ou graduação alcoólica. Por exemplo, se você olhar no rotulado de uma cerveja, você vai ver lá o teor alcoólico, por exemplo, 3%. O que quer dizer isso? Quanto de álcool que nós temos aqui nessa cerveja? Então, a relação é muito comum nas provas por aí, né? Como eu já vi uma questão que um vestibulando, ele passou no vestibular e ganhou da família um vinho que estava guardado, né? Com muito amor e carinho, para um dia que ele passasse no vestibular, né? Ele ia tomar esse vinho com seus amigos. Então, falava do teor alcoólico do vinho e assim por diante. Então, qual a relação que tem em forma de regra de 3 para você calcular quantos de álcool uma pessoa ingeriu tomando uma certa quantidade de bebidas?
Por exemplo, aqui no caso da cerveja, eu posso falar que em 100 ml de cerveja, nós vamos encontrar aqui 3 ml do álcool. Essa é uma relação, né? Então, por exemplo, se uma pessoa tomou lá 2 litros de cerveja, 2 litros de cerveja se refere a 2.000 ml, né? Então, por exemplo, se 100 ml tem essa quantidade de álcool, em 2.000 ml eu tenho X. É uma regra de 3, né, que pode ajudar a gente. Mesma coisa de um vinho. Quando você vê no rotulado de um vinho, teor alcoólico 12%, o que quer dizer isso? Que em 100 ml desse vinho, eu tenho 12 ml de álcool. Tá? Essa é a relação que tem, que nós podemos trabalhar em exercício onde você vai colocar a regra de 3, tudo bem? E para encerrar mesmo o álcool, eu coloquei aqui uma observação que o álcool é uma mistura azeotrópica. O que quer dizer isso? Mistura azeotrópica é o seu ponto de ebulição é menor que o dos seus componentes. Por exemplo, o álcool, como é uma mistura, nós temos a água pura, o álcool puro, né? Então você observa aqui que a mistura em si, que é a mistura azeotrópica, tem um ponto de ebulição de 78,1 graus Celsius. O álcool puro tem um ponto de ebulição de 78,3 graus Celsius. E a água pura tem um ponto de ebulição de 100 graus Celsius. Então a mistura azeotrópica é aquela que tem um ponto de ebulição menor que dos seus componentes. Ok? Muito bem, pessoal. Dando continuidade à nomenclatura de funções oxigenadas, então estou apresentando para vocês aqui um enol ou enóis, que são compostos que apresentam a hidroxila ligada diretamente a carbono insaturado etênico, né? É aquele carbono que apresenta dupla ligação. A nomenclatura é bastante tranquila, tem 2 carbonos ET, mais o EN da dupla ligação, mais o ON. Etenol. Apesar de não ser um álcool, ele recebe uma nomenclatura especial de álcool. Então, se eu tampar aqui, ó, eu falo a palavra álcool, que é hidroxila, o radical que sobrou é o radical vinil, mais ico. Então fica álcool vinílico. Uma outra coisa importante, os enóis são compostos instáveis, são compostos intermediários de reações químicas. De repente você está fazendo uma reação, você chega no enol. Como que eu faço para eu sair de um enol? A gente usa um processo, uma isomeria chamado de tautomeria, que é a transposição de um hidrogênio, sempre esse hidrogênio ativo, que está ligado com o elemento aqui mais eletronegativo, é a transposição do hidrogênio por uma ligação. Isso aí nós vamos aprender na isomeria. Por ser substâncias instáveis, os enóis são representados dentro de um colchete, uma paleta, né? Então, uma substância instável. É importante guardar isso. A gente trabalha mais com ele nas reações orgânicas, correto? Aqui, eu tenho que enumerar para localizar a hidroxila. Ela está no carbono 2, poderia estar no carbono 1, no carbono 3. Então, o nome dele, prop, né? 1N2O, ou seja, prop tem 3 carbono, o 1 é a localização da dupla e o ol é a localização da hidroxila, o 2, né? Apesar também de não ser um álcool, recebe uma nomenclatura especial de álcool. Álcool isoalílico, olha o radical alílico, álcool isoalílico também é uma substância instável. Tudo bem? Fenol. Os fenóis, né, são compostos que apresentam a hidroxila
ligada diretamente ao anel benzênico ou núcleo aromático. Grupo funcional AROH. Como o grupo funcional do álcool é ROH, dos fenóis é AROH. A hidroxila está ligada diretamente no anel aromático, correto? A nomenclatura, eu falo a palavra hidrox mais benzeno. Por exemplo, o fenol comum é o hidrox mais benzeno, né? Esse é o fenol comum, é o fenol que é bastante usado como bactericida, né? Quando o dentista vai fazer um tratamento de canal, aquela água fenolada que fica irrigando o canal, é muito importante o fenol. Bastante conhecido como fenol comum e muitíssimo conhecido como ácido fênico. É importante, pessoal, lembrar que o fenol ou os fenóis possuem um caráter ácido. Os fenóis possuem um caráter ácido. Se o fenol possui um caráter ácido, ele reage muito bem com base. Então, no laboratório, como que nós fazemos para diferenciar um álcool de um fenol? Álcoois são substâncias incolores, já os fenóis são substâncias coloridas. Exemplo, fenolftaleína, que tem a cor vermelha. A creolina, correto? A creolina que tem uma cor de um preto ônix, né? E uma outra coisa importante, se o fenol possui um caráter ácido, ele reage muito bem com base. Olha uma questão de prova. Então, perguntava o seguinte: qual é o nome do reagente usado para diferenciar um álcool de um fenol? Normalmente a gente trabalha com a base. Todas as bases metais alcalinos, no caso aqui o hidróxido de sódio, todas as bases metais alcalinos são bases fortes. Então, ácido reagindo com base vai me dar um sal, né? Por exemplo, se eu pegar um fenol e reagindo com hidróxido de sódio, vai me dar um fenolato, que é um sal. Já o álcool não reage com base, ok? É uma diferenciação aí. Muito bem. Aqui, como eu tenho diol, eu tenho também difenol. Então aqui nós vamos enumerar, né? Então aqui eu tenho 2 dihidrox benzeno. 2 dihidrox benzeno. E essa posição 2 já é conhecida, né? Se refere a ortodihidroxibenzeno. E esse composto recebe o nome particular de catecol. Catecol. 2-dihidroxibenzeno ou ortodihidroxibenzeno, que é o catecol. Esse aqui, a gente joga o número 1 no fenol, número 2 no metil. Então eu tenho 2-metil hidroxibenzeno, 2-metil-hidroxibenzeno ou ortometil-hidroxibenzeno. Esse, pessoal, ele é conhecido como ortocresol. Se eu tenho o ortocresol, se eu passar esse radical para o carbono 3, eu vou ter o metacresol. Se eu passar esse radical para o carbono 4, eu vou ter o paracresol. Então, a mistura equimolar do ortocresol mais o metacresol mais o paracresol, nós vamos chegar na creolina, que é esse desinfetante. Mistura equimolar quer dizer a mesma quantidade dos componentes, ok? Encerrando aqui, nessa posição do naftaleno, é uma posição alfa na vertical. Então eu tenho alfa-hidrox naftaleno, que é conhecido como alfa-nafitol. Ok? Muito bem, pessoal. Sobre a função dos aldeídos, né? Aldeídos são compostos que apresentam como grupo funcional a aldoxila. Nós vamos ler RC dupla OH.
também eu posso condensar, né? Reduzir, sumir com as ligações, né? Na nomenclatura eu falo o nome do hidrocarboneto mais al. Então, por exemplo, o menor aldeído que nós temos aqui tem um átomo de carbono, então fica met mais uan mais al, metanol, bastante conhecido como aldeído fórmico e também conhecido como formaldeído. Isso aqui, pessoal, em solução aquosa, né, nós temos o formol. Esse formaldeído em solução aquosa é o meu formol. Tudo bem? Muito bem. Aqui eu tenho et, tem 2 carbonos, olha lá, et mais uan mais al. Etanol, também conhecido como aldeído acético, é ele que por oxidação vai dar origem ao ácido acético, ou acetaldeído. Tudo bem? A nomenclatura oficial, lógico, sempre é a mais usada, né? A mais importante. Aqui eu tenho 3 carbonos, é prop, mais o en, mais al. Não tem necessidade de enumerar a dupla, porque a dupla jamais pode ficar aqui, né? Senão vai passar as ligações do carbono. Isso aqui é conhecido como aldeído acrílico. Ele que vai dar origem ao ácido acrílico, né? Aqui nós temos uma forma espacial, uma forma em traço. Eu vou jogar o número 1 aqui na aldoxila, né? Sempre o número 1 vai ser na aldoxila, no grupo funcional. E sigo a cadeia maior. 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, se você observar, nós vamos ter aqui um etil no carbono 2, né? Então, o nome dele vai ficar 2-etil. Correto? Eu tenho um metil no carbono 3 e no carbono 4. 3,4 dimetil. A cadeia principal tem 6 EX. No carbono 3 eu tenho en. E mais a terminação al de aldeído. 2-etil, 3,4 dimetil, X3-enal. É o nome oficial do aldeído. Como tem diol, difenol, também tem dialdeído, ou dial, né? Olha o nome desse, etano dial, conhecido como aldeído oxálico. Através da oxidação desse aldeído, nós vamos chegar no ácido oxálico. Tudo certo? Muito bem. Aqui nós temos o benzaldeído ou aldeído benzoico. Também por oxidação vai dar origem ao ácido benzoico. Né? Muito bem. Agora tem um assunto para discutir aqui, pessoal. Presta bem atenção que isso aí nós vamos usar futuramente lá na isomeria, né? Esse composto que está aqui, se eu for analisar a forma molecular desse composto, né, nós vamos chegar à conclusão que ele tem 6 carbono, 12 hidrogênio e 6 oxigênio. C6H12O6. Às vezes a gente escuta alguma coisa, né, na aula de biologia, por exemplo, o professor fala assim, a forma molecular do C6H12O6, né, aí o já fala que é a forma da glicose. Então nós vamos corrigir isso daqui. Tanto a glicose quanto a frutose são monossacarídeos que apresentam a mesma fórmula molecular. Porém, o que vai diferenciar é a função química. É isso que nós vamos diferenciar das duas.
Então vamos estudar melhor esse composto aqui. Veja só, esse composto aqui tem a cabecinha do aldeído, né, que eu chamo de alde, e hidroxila ligado em açúcar tem a terminação de -ose. Então eu falo que esse composto tem a função mista, alde de aldeído e -ose de açúcar, correto? Quer dizer, é uma aldose. Resumindo, não deixa de ser uma hexose. O que é uma hexose? É um açúcar com 6 carbonos, né? Então aqui, esse composto é uma hexose, tem a forma molecular C6H12O6, e aqui, né, é a função química de aldeído e -ose. Muito bem, a glicose sim, aí nós podemos afirmar, essa aldose, ela é a glicose. Nós vamos ver que a frutose é uma cetose, tem a função química da uma acetona. Enquanto que a glicose tem a função química de aldeído, já a frutose tem a função química da acetona. Então, se eu for dar o nome oficial desse açúcar que está aí, gente, então o que eu vou fazer? Então, veja bem. Nós vamos enumerar a partir da glicose, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Vamos enumerar. A glicose, no caso, as hidroxilas ligadas, nós vamos chamar de hidróxido. Então, você observa que eu tenho hidróxido no carbono 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou falar aqui. Eu tenho 2,3,4,5,6. Então, eu tenho 5 hidroxila. Então, eu tenho pentahidrox. Pentahidrox. E você pode observar que todas essas hidroxilas estão ligadas na cadeia de um aldeído que tem 6 carbonos. 6 é X, entre carbonos só tem ligação simples, que é o AN, e mais a terminação de aldeído, que é AL. Então, esse é o nome oficial da glicose. 2, 3, 4, 5, 6, pentahidrox hexanal. Ok? Então, aqui nós temos a forma molecular da glicose, a forma estrutural da glicose de Kekulé, e agora nós vamos tirar a forma espacial, que hoje em dia, na maioria dos livros de bioquímica, né, os açúcares são representados por essa forma. Por exemplo, a cabeça aqui da glicose, pessoal, nós vamos representar por uma bola. Tá aí, tá? E o corpo é um traço cheio. Tá aí. Você observa que as hidroxilas, essa minha ose é com um traço, está para a esquerda, essa outra está para a esquerda, essa outra está para a direita, está para a direita, está para a direita. Correto? Então aqui eu tenho a forma espacial da glicose. Muitas vezes na isomeria óptica, tem uma questão que o examinador pergunta se o açúcar baixo é um açúcar destrógeno, ou seja, nós vamos ver aquele que desvia a luz polarizada para a direita, ou é um açúcar levógeno. Então eu vou ensinar para vocês que nós vamos analisar na penúltima ose. Última ose, penúltima ose. Se a penúltima ose está para a direita, então eu vou afirmar com certeza que essa minha glicose é uma glicose destrógena. Se você adicionar a luz do polarímetro, ela vai desviar a luz polarizada para a direita, tá? Isso nós vamos ver lá na isomeria, ok? Muito bem, pessoal. Sobre a nomenclatura de cetonas, né? Apresenta o grupo funcional que recebe o nome de carbonila ou cetonila. É a mesma coisa, correto? É o RC-OR. E aqui eu tenho a forma condensada. Na nomenclatura, nós vamos falar o hidrocarboneto correspondente mais ONA. E a nomenclatura usual é o radical mais cetona. Por exemplo, aqui nós temos o hidrocarboneto correspondente com 3 carbonos, é o propano, mais ONA, então fica propanona. A
A nomenclatura usual, nós isolamos aqui a carbonila ou acetonila, né, que vai dar a terminação de cetona, e eu analiso os radicais. Como são iguais, metilcetona ou dimetilcetona. Tá? Essa é a menor cetona que nós conhecemos, que recebe o nome comercial de acetona. Aqui eu tenho butano, então fica butanona. Não precisa enumerar. A cetonina está no carbono 2 aqui, eu só tenho a opção de passar para cá também no carbono 2. Não existe cetona em carbono primário. Se eu colocar cetona em carbono, uma dupla O em carbono primário, aí passa a ser um aldeído, né? A nomenclatura usual, isolo. Então eu tenho metil-etilcetona. Então vamos colocar na ordem alfabética, etil-metilcetona. Etil-metilcetona. Aqui nós temos a forma em traço espacial, a cadeia principal. Nós vamos enumerar a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional, que é a cetona, né? Você observa que aqui eu tenho um radical etil, metil, metil. Então eu tenho 3 etil, 4,5 dimetil. Cadeia principal tem 6 carbonos, é o X, mais o AN, e apontando que a cetona está no carbono 2. Hexa-2-ona. Antigamente era hexanona 2, né? E essa não tem a nomenclatura usual. Se você isola aqui a cetonila, o único radical que você conhece é o radical metil. Essa penca aqui de radical você não conhece, correto? Como existe diol, dial, eu tenho também diona, né? Então aqui fica butanodiona ou butadiona, mesma coisa, tá? Ou butadiona. Butanodiona ou butadiona é a mesma coisa. Muito bem, vamos analisar. Como nós analisamos lá na glicose, vamos analisar esse composto. Pode observar que ele tem a forma C6, C6H12O6. Então, somente com a forma molecular, eu não posso afirmar se é a glicose ou é a frutose. Então, vamos estudar mais o composto. Você observa que aqui eu tenho o grupamento da cetona, ceto, hidroxila, ligado em açúcar, tem a terminação ose. Aí sim, eu posso afirmar que esse composto é uma frutose. Então, qual que é a diferença da glicose e da frutose? Tanto a glicose quanto a frutose têm a mesma forma molecular, porém diferem na função química. A glicose é um aldeído, ela é uma aldose, e a frutose é uma cetona, né? Elas são açúcar com 6 carbonos, não deixa de ser uma hexose. Também nós vamos tirar aqui a forma espacial da frutose. Então veja bem, nós vamos traçar o corpo dela aqui, né? Você pode observar que eu tenho aqui uma ose para a esquerda. Olha lá, uma ose para a esquerda, a dupla O para a direita, outra ose para a esquerda e as 3 oses para a direita. Então aqui eu tenho a forma espacial da glicose, ok? Muito bem, pessoal, para a gente encerrar as atividades por hoje, né, está faltando a função química éteres, né? Éteres são compostos que apresentam como grupo funcional ROR. O radical do éter é o alcox, é um radical que vem de origem de álcoois. Olha a valência dele, né?
Na nomenclatura de éter, nós vamos falar nomenclatura oficial, é o alcox, o radical do éter, mais o hidrocarboneto correspondente. A nomenclatura usual, nós falamos a palavra éter, mais o radical, mais ico. Por exemplo, aqui eu tenho, olha, esse éter, esse é o menor éter, né? Esse radical recebe o nome de metox. Se eu pegar do lado de cá também, é o metox, porque aqui eu tenho um éter simétrico, né? Os alcox são iguais. Então, o nome oficial fica metox, metano. A usual, eu falo a palavra éter, analiso os dois radicais, como são iguais, né? Éter, metil, metil mais ico. Então, fica éter dimetílico. O mesmo, aqui também eu tenho um caso de um éter simétrico, né? Que é o éter sulfúrico, o éter comum, né? Então, tanto faz eu pegar esse alcox ou o outro. Então, eu tenho aqui o etox, etano, ou éter etil, etil mais ico, ou éter dietílico, que é conhecido como éter sulfúrico. Tá? Aqui já tem o éter assimétrico. Observe que os radicais são diferentes. Então, o meu alcox, pessoal, muito importante, é sempre o menor. Entre o metox e o etox, o meu alcox sempre é o menor. Então, fica metox etano, correto? Eu falo a palavra éter, coloco os radicais na ordem alfabética, éter etil, metil mais ico, éter etil metílico. Tá? Aqui também eu tenho outro éter simétrico. Tá? O meu alcox, tanto faz eu pegar esse ou outro, né? Então fica fenil mais ox, fenox, benzeno. Por que não fenox, fenil? Pessoal, é que a valência livre, ela ficou em todo esse alcox. Então aqui ficou um composto sem valência livre, por isso que chama benzeno. A usual, eu falo a palavra éter, fenil, fenil mais ico. Éter difenílico. Éter difenílico, ok? Muito bem. E por último, para encerrar esse assunto aqui que é importante, né? Que foi matéria foi reportagem de televisão, de jornal, né? Foi o que aconteceu naquela cervejaria em Belo Horizonte, referente ao composto monoetileno glicol, que transformou no dietileno glicol, que causou aquele tanto de morte, deixou gente lá muito doente, né? Então essa questão é uma questão provavelmente que pode aparecer algumas provas por aí. Então vamos lá. Aqui, pessoal, eu tenho um diol vicinal. Olha o nome dele. 1,2 etanodiol, correto? Ele é conhecido, o nome dele usual é o etileno glicol. Também conhecido como monoetileno glicol. Esse monoetileno glicol, ele é um monômero para eu obter o dietileno glicol, que é um dímero. Eu vou partir de 2 monômeros para eu chegar no dímero. Por exemplo, eu peguei aqui uma molécula do etileno glicol, somei com mais uma outra molécula do etileno glicol. Você pode observar que aqui vai desprender a água, né? Então, se perguntar para vocês qual é o nome da propriedade química, o nome da reação química usada para transformar o monoetileno glicol no dietileno glicol, é uma reação de desidratação, correto? É uma reação de desidratação extramolecular, porque eu parti de 2 moléculas, tirei a água de 2 moléculas, né? Muito bem. Você pode observar que aqui eu cheguei numa molécula do dietileno
dietileno-glicol, que tem vários nomes. Ele pode ser o outro nome dele, dihidrox, uma hidroxila aqui, outra hidroxila aqui, dihidrox, dietil, etil, éter, também conhecido como dietileno-glicol. E a nomenclatura da UPAC é 2-hidrox, começa enumerada aqui, ó, 1, 2, 2-hidrox, etox, 1, 2, etan, 2-ol. É uma nomenclatura segundo a UPAC, né? Então, uma coisa importante, que ele pode perguntar qual é o nome da propriedade química usado para transformar o monoetileno-glicol no dietileno-glicol e quais são as funções químicas que nós encontramos no dietileno-glicol. Isso é importante, gente. Aqui nós vamos encontrar a função química álcool e aqui nós temos a função química éter. É por isso que o pessoal que ingeriu essa cerveja contaminada com dietileno-glicol, né, sofreu tanto com essa substância, que acabou até levando gente à morte, né? Porque olha a função que nós temos aqui, a função éter. Éter é até usado como anestésico, né, em alguns hospitais, né? Correto? Então isso é muito importante. Então fica com Deus, fique em casa, até amanhã. Um grande abraço.